Tá armado a pista hoje? Hoje deve estar, cara, lá. Se eu clicar aqui, ó, Deixa eu você ver. já vai ver, ó. Ah, olha lá, tá Todo modulando. mundo, todo mundo verdinho, né? Todo mundo fala e fica verde. Só isso aí, isso é o sucesso da vida. Fala com a gente lá, Simone, só pra gente ver. Tá verde. Tô Simone. vendo verdão ali. Solta a vinheta, Simone. Hoje a gente tá aqui com a Simone Florencio. É isso mesmo, Simone? Isso aí. Então tá bom. Simone que é a criadora, a curadora, mantenedora do Descubra Campo Largo. É. Sim, produzimos algumas coisinhas, conteúdos. Foi na brincadeira, foi indo e estamos aí até hoje. Bacana. Mas como é que surgiu essa ideia? Porque eu vi algumas coisas mais ou menos parecidas, assim, mas nada direcionado para uma cidade só, assim. Como é que foi essa? Que ideia foi essa? Então, até ontem eu tava olhando lá o feed do Instagram, né, que é o principal foco do Descubra. E eu cheguei na primeira publicação e vi, cara, o Descubra tá para fazer 4 anos. E é estranho, assim, pensar que o projeto já é antigo, ficou parado por um tempo, assim, e tudo mais, mas a forma que ele foi tomando nesse decorrer. Então, ele surgiu, basicamente, assim, com aquela proposta de, sim, provar que Campo Largo tem muita coisa para fazer, né? Então, até mesmo quando foi criado, assim, eu bem mais nova, né, olhava, assim, para a cidade, todo mundo postava nos status, assim, na descrição do Facebook, né, que morava em Curitiba, mas você sabia que morava em Campo Largo. E você falava, poxa, por que não falar que você mora em Campo Largo? Até mesmo quando ia viajar e tudo mais, de onde você é? Curitiba. Então, assim, o foco nunca foi a cidade, né? Então, basicamente foi nessa proposta também, de mostrar, sim, que tinha coisas legais e até mesmo eu, como não uma pessoa que não nasceu aqui na cidade, né, vinda de fora, começar a entender o que tem de diferente, né, o que eu consigo encontrar, o que tem na cultura, a parte de turismo. Então foi basicamente com esse foco, né, principalmente desde o início, quando ele foi criado. E daí você falou que ele veio de outra cidade. Da onde que você é natural mesmo? Eu sou natural de Marechal Cândido Rondon. Marechal Marechal. Cândido O Rondon. Regis, o nosso Rondon. amigo jornalista, é de lá também. Trazendo bons frutos. Sim. Bacana. Mas me conte, você é formada, você está cursando, qual que é a tua área? É alguma coisa ligada a jornalismo, marketing? O que é o teu foco profissional, digamos assim? Certo. Então, a minha formação é até engraçada, né? Porque eu sou formada em jornalismo, atuei um pequeno tempo, até mesmo aqui na cidade, né, na área. E, assim, quando eu estava no segundo período da faculdade, eu já também queria movimentar alguma coisa, né? Mas, pô, você acabou de entrar na faculdade, tá ali toda faceira, né? Querendo Cheio de energia pra fazer planejar. acontecer, né? Aí eu criei um jornal aqui na cidade, né? Mas foi bem E que passageiro. jornal que era esse? Como é que era? Era o Passageiro. O Ô, passageiro, eu O lembro desse Passageiro. nome. Você lembra, né? Lembro. Aham. Então, ele assim, então por isso assim por que às vezes eu fiz tanta coisa assim pra cidade, né, também. Então acho que começou aí na faculdade também, né? Então, a proposta, obviamente, como eu estava fazendo jornalismo, eu queria começar a atuar na área, eu queria fazer coisas diferentes também. E naquela época eu queria trazer um jornal diferente para a cidade, né? Que era um pouco mais focado naquele metro, então assim, uma coisa um pouco mais fugindo, trazendo para o entretenimento. Então, foi essa a proposta inicial. Então, quando fala assim da questão da formação, eu acho que também influenciou bastante na criação do Descubra, enfim, nas coisas que eu faço, né? Mas atualmente agora eu atuo mais na área de marketing, né? Acho que todo mundo está atuando na área de Sim, marketing. agora o marketing Hoje pessoal é o que Sim. restou, né? Hoje, De todo o universo. qualquer profissional que queira fazer qualquer coisa, no mínimo um textinho, um blogzinho, alguma coisa, ele tem que Tem. ter Não, ali, e né? hoje em dia as empresas, na verdade, elas buscam o pequeno marqueteiro para divulgar seu material, né? Às vezes você não vai nem atrás de uma grande agência de publicidade, você vai atrás de um digital Influencer, influencer ou alguém do gênero, né? Que Na verdade, é um pouco do que... tem mais tino pro negócio do que, às vezes, alguém que formou-se que nem eu. Eu me formei em publicidade também e, cara, a Nicole ali, ela dá um coro, cara. Dá, Tipo assim, é verdade. Isso é verdade. é uma loucura, né?
E é muito legal ver o teu perfil lá gerando bastante conteúdo das pessoas. Ontem mesmo tava vendo as fotinhos lá, o pessoal marca lá o Descubra Campo Largo. Porra, é muito legal, né? Porque você vê, tava frio, pô, uma galera mandando foto do pôr do Verdade. sol. Então, pô, diariamente tem muita adesão, né? O teu perfil lá, né? Como é que Tem. tá sendo? Não, assim, foi crescendo, assim, acredito que bem no início da pandemia, acho que veio o boom, né? Então, mas com aquele foco também de todo mundo em casa, todo mundo teve que se reinventar, principalmente, e foi ali que o perfil, assim, ele acabou tomando um rumo um pouco diferente, eu falo. Porque de início ele foi criado para compartilhar experiências, né? E basicamente eu não aparecia, então até hoje quase eu não apareço, né? É uma questão que eu estou vencendo aí no decorrer, mas ele foi crescendo e no início da pandemia eu acabei abrindo um espaço, né, para os empreendedores, fiz algumas ações e ali que foi tomando uma proporção. Então, hoje, se você olhar a hashtag que eu destaco como oficial, que é o Descubra CL, tem mais de 7.000 publicações. Citando a hashtag com o nome Descubra Campo Largo, tem mais de 4.000 publicações. E fora as marcações diárias, né, que recebe, quando tem algum evento específico, até mesmo teve esses dias que teve o pôr do sol, não sei se vocês lembram, que foi fantástico. Ah, assim. nem me fale desse pôr do sol, porque eu tenho uma Gente. memória mesmo. A gente tava no carro, voltando de Curitiba pra gravar um podcast. Com quem que era? Acho que era com o Arzírio, né? É. E assim, eu tava com o drone no carro. O céu mais bonito que eu vi na vida. Eu falei, ô Bruno, imagina se a gente tivesse com um drone dentro do carro pra fazer uma foto do pôr do sol, né? Daí só que o Bruno Só que a gente tava atrasado. Eu falei, Ai, meu sem Deus. chance. Meu Deus, assim, mas. Mas aquele pôr do Penitencia. sol foi, assim, animal. E, assim, quem viu, marcou o Descubra. Porque, assim, eu acho que eu recebi mais de 20 marcações, assim, menções. Isso só de perfis abertos, né? Que eu consegui compartilhar. Então, assim, para ter um pouquinho, assim, dessa noção, assim, de como que tá o alcance, né? Às vezes eu me assusto mesmo, né? Porque acaba que, por ser aqui da cidade, né? E vai movimentando e querendo ou não, às vezes não tem um foco, assim, específico só de divulgação, acaba trazendo outras coisas ali, né? Então, é muito, muito legal ver isso, ver essa movimentação. Legal. E esse boom que você sentiu aí no começo da pandemia, você acha que tem alguma coisa a ver com esse rumo que as pessoas tomaram? Que nem a gente entrevistou o Jonathan da UM aqui. Ele falou que também sentiu um boom na pandemia das pessoas querendo buscar atividades ao ar livre, né? Então, pô, todo mundo no parque, todo mundo andando de bicicleta, correndo, fazendo tudo que se pode imaginar, né? Ao ar livre. Então, você acha que isso influenciou bastante? Sim, foi esse assim, o diferencial que você sentiu nesse período aí? Como é que foi? Eu acredito que sim, ao mesmo tempo, porque assim, as pessoas não queriam mais o óbvio, né? Porque o óbvio não podia fazer, né? Então, alguns lugares também não podia visitar, muitos lugares fecharam, muitos negócios fecharam. Então, eu acabei mostrando coisas diferentes, as pessoas também estavam buscando coisas diferentes. E até mesmo, quem sabe, lugares que elas não pensavam em conhecer quando estava tudo acontecendo. E mesmo talvez não podendo visitar, elas querem ver aquilo para visitar depois, ou ver aquilo para relembrar, assim. Então, eu não sei explicar direito, mas eu sinto um pouco dessa sensação, assim, sabe? De ter esse movimento, assim. As pessoas, elas olham um lugar, eu sou dessas, que eu salvo uma pastinha lá de lugares que eu quero ir, assim, que tudo melhorar, ou enfim, porque parece que você, vendo aquilo, você consegue estar um pouco mais com energia, assim, sabe? Para conseguir retomar tudo e conseguir ir vivendo. E tem uma coisa que eu sinto que é tendência aqui em Campo Largo, que são os sites que fazem, tipo, críticas, não é só críticas sociais como políticas, tipo, uma obra lá que está incompleta, um cachorro perdido, uma coisa, sabe? Uma coisa nesse sentido, assim. Você tem procura desse tipo de postagem também? Ou você acabou concentrando só as coisas boas de Campo Largo ali no teu perfil? Então, já vamos puxando aí umas lembranças. Bem no início, assim, o foco principal era o Facebook, né? Então, naquela época, até o Instagram era bem parado, né? Eu lembro quando eu retomei o Instagram, assim, tava com uns 300 seguidores, assim, bem parado. O foco maior era no Facebook, enfim.
E por ser o Facebook, tem um público um pouquinho diferente, né? E talvez em 2018, finalzinho para 2019, eu publiquei uma foto, assim, do parque, né? Bem bonita, né? Aí veio uma pessoa, assim, e comentou, né? Poxa, por que você não mostra tal rua, assim, assim, assado, e lá que você tem que mostrar e tudo mais, né? Aí eu falei, poxa, o foco principal do projeto não é isso, né? Acho que tem muitos veículos já na cidade que fazem essa ação, que mostram isso, e eu quero mostrar ao contrário, né? Só que assim, tentei explicar, né, de uma forma um pouco educada, né? E a pessoa entendeu, né, e tudo mais. E depois, até que acho que começaram a entender que o foco principal não era isso. Mas eu sempre abro espaço, assim, para quando tem alguma ação voluntária ou, enfim, alguma coisa de destaque que faz relevância com o público mesmo, o espaço sempre tá de destaque também. Mas sempre puxando para essa coisa positiva da cidade e não pro outro lado. Sim. Pelo que eu percebo, né? Geralmente mais para a parte positiva mesmo, né? Porque se você for olhar em outros lugares, você já encontra, né? Então, tentar trazer um pouquinho uma coisa diferente. E você sente que tem um engajamento de pessoas que não são de Campo Largo, de virem como um portal de turismo, por exemplo, ou alguma coisa nesse sentido? Como é que você tem essa sensação, assim? Então, hoje, basicamente, 75% é de Campo Largo, né? Pelo que eu consigo visualizar. Mas tem pessoas, principalmente de Curitiba, né? Então, tem pessoas que geralmente até mandam no direct pedindo indicação de alguns lugares específicos. Tem pessoas de fora também, já teve casos de empreendedores daqui mandarem mensagem comentando que uma pessoa de um outro estado tinha parente que mora aqui e procurava algum negócio para comprar, né, de dar de presente, e encontrou por meio do Descubra. Então tem essas conexões assim que eu acho até engraçado às vezes, sabe? Pessoas de fora. Recentemente eu lancei uma linha de canecas, né? E daí um rapaz comentou que ele é de São Paulo e veio para cá, se apaixonou pela cidade e achou interessante, né, essa forma também dele conseguir lembrar da cidade, né? Então acaba gerando essas conexões assim com pessoas de várias cidades, regiões, mas principalmente acho que Curitiba, assim. A gente percebe, pelo menos Curitiba e cidades maiores, a gente sempre vê, né? Tem, lá, Curitiba tem a capivara, o pinhão. E Campo Largo é tão tradicional em coisas, né? Louça de mesa, porcelana, cerâmica e meio que isso se perdeu um pouco no tempo, assim. Agora parece que tá voltando essa cultura, né? Eu acho muito legal o trabalho que vocês estão fazendo. Valorização do mercado local, né? Do pequeno e não produtor. Não só do pequeno produtor, mas não só isso também, da cultura, né? da culinária, Sim. das tradições, né? Eu tô vendo que vocês estão fazendo bastante coisa também com pequenos comerciantes. A parte de alimentação tá muito legal isso aí. Como é que você chegou nessa ideia de, putz, vamos abrir pro pessoal, assim? Então, acho que foi bem no início da pandemia, né, que eu vi que muitos lugares fecharam e ainda tinha aquela dificuldade de encontrar algumas opções de delivery, principalmente, né? E nisso eu abri uma primeira ação gratuita, né, para fazer essa divulgação, e totalmente gratuita. E eu lembro que o perfil ele estava com uns 1.500 seguidores, mais ou menos, e eu abri um formulário, né, porque eu sou meio, às vezes, complicada, porque assim, tudo que eu vou fazer eu tenho que ser bem detalhado, né? Aí eu abri o formulário lá, pedi os dados, pedi informações, um resumo do negócio, como que podia fazer para fazer o pedido. E nisso eu deixei uma semana o formulário aberto. E foram mais de 50 pequenos negócios inscritos. Então, assim, teve um movimento muito interessante, sabe? E daí as pessoas começaram a se inscrever, então teve diversos segmentos, mas a grande maioria voltada mais para alimentação, assim, sabe? E aí eu comecei a fazer essas divulgações. Sempre com um post, uma coisinha mais simples assim, contando um pouquinho do negócio, conforme eu recebi da descrição. E aí foi indo, né? Aí foi crescendo, aí chegou junho mais ou menos, resolvi abrir mais uma ação. E pasmem, acho que foi assim, 3 dias foi mais de 60 inscritos. E novamente, totalmente gratuito, né? Porque estamos aqui trabalhando de graça. Mas, assim, foi muito legal, assim. E daí surgiu pessoas, assim, que eu nem imaginava. Negócios que eu nem imaginava que tinham na cidade. E até mesmo negócios parecidos, mas cada um, assim, com um pouquinho da sua essência. E aí foi indo, né? Aí eu comecei a conhecer mesmo, de fato, né?
conhecer, provar e conseguir dar um feedback real, assim. E aí foi surgindo e tá até hoje. E como é que é essa coisa de tocar um projeto desse? Porque eu acho que dá trabalho. E assim, sem ter nenhum lucro, pelo menos. Agora parece que vocês estão começando a fazer algumas canecas, alguma coisa para tentar reverter um pouco. Mas como é que é? Você tem teu emprego do dia a dia normal e ter que conciliar isso. Como é que se faz isso? Como é que é essa. Então, acho que é uma loucura no início, assim, porque até mesmo para que eu conseguisse entender, né, que esse mercado, ele existe, ele também não é um mercado, assim, que você aplica um serviço ali, você não vai ser remunerada por isso, mas ao mesmo tempo, assim, eu usei esse tempo para fazer com que o Descubra crescesse, fazer com que o nome fosse alcançado, então, querendo ou não, foram até hoje mais de 100 pequenos negócios divulgados. Fora, assim, eu falo assim que às vezes eu acabei impactando famílias, né? Então foram muitas pessoas que foram impactadas. Então, ao mesmo tempo, acho que aí eu tive um retorno, sabe? E depois eu comecei a entender que de fato se tornou também um serviço. E infelizmente, algumas pessoas elas têm um pouco essa visão de que, se está na internet, se vai fazer alguma coisa, às vezes alguns trabalhos assim, não precisa ser remunerado, é fácil. Mas, ao mesmo tempo, tem toda uma parte atrás, né? Tem estudo, tem, às vezes, estratégias. Então, por exemplo, nessa segunda ação, eu tive que mudar um pouquinho a forma, para que não ficasse muito óbvio, não ficasse muito igual. Então, eu tive que estudar um pouquinho, pensar. E eu tenho também um grande amigo que me ajuda nessa parte de artes, que é o André, né? O André Nadalini. E, assim, a gente tentava sempre fazer o melhor, fazer bem profissional mesmo, sabe? E hoje em dia a gente consegue ter essa visão de que precisa, assim, ser estudado, a gente vende o nosso serviço também, e daí foi começando a ir para um outro caminho. E você já pensou em trazer essa iniciativa toda para um projeto de lei de incentivo de resgate de patrimônio histórico, imaterial, alguma coisa na cidade, assim, alguma coisa nesse sentido? Olha, assim, acho que agora eu comecei a ter um norte, assim, de outras iniciativas, né, que eu pretendo. Com certeza esse é um que tá em pauta, assim, para considerar, né? A gente tem feito um material faz anos já que a gente faz um material de registro audiovisual e produção de vídeos para o Instituto Purunã ali em Balsa Nova, né? E esse instituto, ele não é um instituto não governamental e ele participa, tem algumas chancelas que são de lei de incentivo, mas eles têm um portal que eles gerenciam, que é Visite Purunã, né? E lá eles cadastraram pequenos produtores de coisas, pequenos comerciantes, e isso tudo de forma gratuita para o anunciante, para o produtor e tal, né? Como uma forma também de valorizar. Então, tipo, você já está com uma estrutura tão próxima de você concretizar isso em Campo Largo. Você já tem alguma ideia de você lançar um site com um mapa dos produtos locais? Tipo, é o tiozinho do pirogue ali, tem um produtor de vinho ali. Você já pensou alguma coisa nesse sentido? Tem alguma coisa no plano? Então, na realidade, assim, quando o projeto iniciou, ele até teve a ajuda do Thiago, não sei se o Bruno conhece, né? Sim, E aí, de início, a gente fez um portal, porque assim, o foco era ser um portal de entretenimento, com espaço também, basicamente do que fazer, onde ir, onde dormir, o que visitar. Então, era essa proposta inicial, que acabou ficando um pouco de lado, né, por questão de recursos também, mas que hoje em dia eu consigo visualizar, consigo, assim, ter um pouco mais de maturidade também para entender como aplicar isso. E hoje em dia também, olhando tudo que foi feito, com certeza faz total sentido ter isso em prática, fazer isso acontecer. Então, é só ter mais um pouquinho de tempo para conseguir aplicar, né? Porque dá trabalho. Então, tem muitas coisas que eu ainda quero fazer, mas por não ser um foco assim 100% de tempo, ainda consigo conciliar com o meu trabalho, com as outras coisas que eu faço no dia a dia, mas eu tô tentando colocar e fazer com que isso cresça cada vez mais e fazer, quem sabe, um dia um portal novamente, um site, alguma coisa assim. E como é que você tá trabalhando sozinho? Você tem uma equipe agora? Como é que você tá de staff, assim? Como é que é? Então, agora eu conto com a ajuda da Angelina, né, que entrou para essa parte de produção de conteúdos.
Então, ela também me ajuda. Às vezes, a gente faz algumas visitas de local, faz as experiências, né? E ainda tem o André, que me ajuda nessa parte de artes. Então, quando faz alguma ação específica, até mesmo essa nova identidade que a gente tem hoje em dia, ele que desenvolve das canecas. Então, a gente conta com o apoio dele e conforme vai entrando uma grana, a gente vai conseguindo dividir ali para que todo mundo seja um pouquinho remunerado por isso. Ah, legal. E você comentou das canecas. Vocês estão vendendo as canecas agora? Né? Estamos sim. Então, primeiro eu fiz essa linha de canecas esmaltadas, né? Que lembra um pouquinho essas canecas de montanha, voltado também com foco para trilha, porque é uma das experiências que eu gosto bastante e eu quero voltar a mostrar dentro do projeto. E também acho que lembra um pouquinho de casa de vó, né? Aquela questão de ter a bebida quente mais quente, a bebida gelada mais gelada. E o pessoal tá curtindo. E aonde que consegue essas canecas aí? Se eu quiser comprar hoje, onde é que eu compro elas? Então, hoje ela está disponível numa parceira, né? Que eu também inicialmente divulguei lá naquelas primeiras ações, que hoje em dia cresceu. E está com uma loja física ali no centro, né? No Shopping Campo Largo, que é a da Boutique das Suculentas. Então, são pouquíssimas unidades que tem lá agora. Mas quem quiser é só passar lá e garantir a sua. Já viu as canequinhas? Muito bem. Já viu as canequinhas? Eu vi as fotinhas, tem até umas canequinhas passando ali. A Simone que trouxe algumas aqui pra gente. Aí, ó. Levanta a bola aqui, Lucas, não é Com de graça. Eu trouxe aqui uma especial pro Bruno, né? Porque o Bruno também ele tá na equipe, eu esqueci de comentar. Porque, não sei se vocês já viram. Obrigado. Nós vamos estrear hoje já. Vamos fazer um cafezinho ali, um chá. O Bruno tá sempre lá com as fotos, então... Acho que já tá dentro da equipe faz tempo, né, Bruno? Que tal, hein? Que bonitinho. Desde que eu lembro de começar a publicar alguma coisa de Campo Largo, você sempre... Tá dando destaque, né? Sempre postando e colocando minhas fotos lá. Inclusive, né, não é querer vender o peixe, mas a partir dali muita gente chega e pede, né, serviços mesmo. Vi tua foto lá, bacana, não sei o quê. É interessante ver como a gente está vivendo num momento na história que as parcerias se fundamentam, se concretizam, às vezes, num post ali, viram coisas duradouras e ambas as partes são beneficiadas, né? Então, esse network é muito interessante, né, de como funciona, assim. Porque você tem a sua rede, o Bruno tem a dele, eu tenho a minha, então sempre tem essa troca, né? É muito legal quando isso acontece, porque... realmente se sente perto, né, do parceiro, assim. Pô, vou marcar lá, porque sei que no Descubra Campo Largo o pessoal vai ver, vai curtir, pô, legal. Ela também, quando vê uma fotinha, pô, olha lá, a fotinha do Bruno e tal. Pô, isso é muito legal. É uma interação muito bacana. E daí um já reposta no story, já manda pro parente, manda pra família. Fica interessante mesmo. Eu também vou já estrear minha canequinha aqui. Como é que faz pra tirar isso aqui? Eu vou deixar a cordinha. Eu queria estrear com um cafezinho. Você não quer um cafezinho? Tem um cafezinho. Duvido que tem um café. Tem um café. Nicole, tem um cafezinho lá, será? Nicole é a nossa... Ela está editando, cortando o nosso material. Ela dirige o material. Faz a produção. É tudo. Eu me sinto até envergonhado de pedir um café, né? Nesse sentido, porque... É verdade. Isso que ela fica ali, ó, ela fica me puxando, eles não sabem, ela tá aqui no meu fone aqui, ela fala, Lucas, olha o teu tipo aí que você tá, você ajeita, puxa a máscara, fala tal coisa, precisamos disso, precisamos daquilo, pô, ela tá, a cabeça do negócio aqui por trás. Cuidando da imagem de todo mundo. Não, com certeza, é importante, hein? Bacana. Tem que ter esse review, hein? Esse review faz parte. Mas me conta uma coisa, além do Descubra, qual que é a tua trajetória para chegar aí? Você foi direto pro jornalismo? Você pensou em fazer outra coisa antes? Qual que é teu histórico, assim? Bom, meu histórico ele é bem louco, assim, né? Porque eu já fiz um monte de coisa, né? Então, se eu for contar tudo... mas a gente sabe como é que é, porque... Não, mas eu acho que é assim. Então, na época da faculdade, eu trabalhava bastante com vendas, né? Então, tinha que pagar a faculdade e era o que dava bastante grana, né? Dava umas comissões altas lá e tal. O que você vendia? Serviços, produtos, o quê? Vendia, a maioria era produto, né? Então, vendi também produtos para hotéis, depois vendi insumos para farinha de trigo, algumas coisinhas aí. Aí foi indo, né? Aí terminei a faculdade, aí trabalhei um tempo na prefeitura, né? Trabalhei na área de comunicação lá. Antes disso, eu tinha feito...
Tava fazendo meu jornalzinho, né? Então, trabalhei também com jornal. Deixa eu ver o que mais que eu fiz tanta coisa que, olha... Aí trabalhei em algumas lojas aí do centro, em algumas distribuidoras. Aí depois comecei a trabalhar em Curitiba, né? Então, daí eu fui mais para a área de marketing. Hoje em dia eu atuo numa empresa em Curitiba e atuo na parte de marketing digital, né? Então, acabei me especializando mais para essa área. E também ofereço meus serviços, né? De social media, parte de produção de conteúdo para as redes sociais. E tô tentando aí descobrir, né, o que vai ser lá na frente, né? É muito difícil, né? Porque esse mundo digital, apesar de todas as facilidades que ele traz muitas incógnitas, porque é um terreno completamente não mapeado, né? Você não tem, às vezes, cara, pra você conseguir quantificar E o que funciona hoje não funciona amanhã. É uma loucura, né? Como é que você isso. faz pra se manter atualizado? Você vai tateando, você usa o Descubra também pra tatear o mercado para o teu trabalho? Olha, eu acho assim que na área de marketing, principalmente assim voltado para a área de redes sociais, o Descubra ele foi um laboratório para mim, que eu consegui aplicar muita coisa, eu consegui fazer do meu jeito, consegui validar alguns hacks, né, que você acaba descobrindo que não existe fórmula, você tem que estar ali atento, né, acompanhando mesmo de fato aquela rede social, porque também você precisa produzir um conteúdo diferente para cada rede, né? Então eu comecei a usar ele bem de teste, né? Então, para mim, deu essa liberdade de conseguir aplicar muitas coisas. E também você tem que estar se atualizando, né? Então, eu comecei a fazer pós recentemente, mas fiquei até assustada com algumas coisas que tinham lá de alguns painéis lá desatualizados, principalmente agora voltado para analytics, para algumas coisas de trazer insights, assim, que, cara, você tem que... Já caiu, já. Já caiu, Nossa, falei, e é desanimador. não, assim. Fiquei pensando como é que é você desenvolver um material educativo. Tipo assim, você demora 6 meses pra você conseguir elaborar e pôr no papel. 6 meses mudou tudo. Já mudou. Tudo. Já mudou tudo. Já absorveu, o TikTok já explodiu, a mídia do momento. Mas esse que é o pulo do gato. Por isso que o digital influencer ganha tanto valor. Porque esse cara, ele sabe onde é que tá a onda que tá tendo que ser surfada, entende? Enquanto, às vezes, o acadêmico lá, o cara que tá tentando só ver dados e ver uma análise crítica fria, filosófica do negócio ali, o cara não consegue ter esse pé no chão de fábrica, digamos assim, para saber qual que é a onda do momento, né? Porque... E o Descubra tá principalmente no Instagram, é isso? Mas tem alguma outra rede que vocês estão... Então, hoje em dia ainda tá ativo o Facebook, mas acredito que a grande maioria tá com foco no Instagram, né? Não sei se vocês usam o Facebook, enfim. Muito pouco. Eu mal olho. Então... Só para receber mensagem ultimamente. Assim. Exatamente. Só que ao mesmo tempo, eu ainda percebo, né, que o Facebook ele ainda é uma rede, assim, de extrema importância. Até mesmo em questão de anúncio, qualquer coisa que você faça lá, ainda tem uma taxa muito maior, assim, de retenção, de cliques e tudo mais. Eu acabo, assim, só compartilhando os conteúdos lá, né? Mas ainda não tô com foco, né? Agora eu tô pensando em migrar um pouco pro YouTube, mas daí fazer um conteúdo específico para lá, né? Para essa rede. E também pro TikTok, mas é aquela coisa, né? Pô, você tem que ter um tempo, você tem que conseguir ter uma estrutura também, equipamento, e eu vou fazendo com os recursos que eu tenho, com os parceiros que eu tenho, e aos poucos E assim, vai a indo. gente sempre... Bom, a gente fica meio abismado, porque a gente tá acostumado com a produção, né? Roteiro, colocar a câmera no lugar e fazer uma coisa, né? Com uma certa estrutura. E quando a gente percebe que pro Instagram render tem que fazer 10 stories por dia e sei lá quantas postagens, meu Deus, isso me dá um desespero. Como diria o até. Michel, que me puxou a orelha, que não existe um momento perfeito, segundo o Bressan, lá. Então, é a mesma coisa, né? Você não tem como... Se você parar pra tentar pensar muito no negócio, um momento passa e você perdeu o negócio, né? Sim, é isso aí. E é um pouco assustador, assim, que você acaba se tornando um pouco refém, né? Então, imagine você ter que ficar ali quase 3, 4 horas grudada no celular para que consiga fazer aquilo crescer, né? Eu, assim, tava, uns meses atrás, estava meio que nessa pira. Hoje em dia, eu já abandonei um pouco, né? Conforme vai dando e também você começa a entender como funciona um pouquinho, né? Então, às vezes surgem, né, essas histórias que tem que fazer isso, fazer aquilo, mas até mesmo em questão de horários, né? Às vezes me perguntam, vamos postar tal horário? Você viu que horas? Eu falo, não, eu posto a hora que eu quero, porque assim, eu tenho um pouquinho daquele sentimento, que se o conteúdo é bom, se o conteúdo vai impactar de alguma forma, ele vai ter uma distribuição.
E hoje em dia eu não ligo muito para números nessa questão também, né? Então, o perfil, ele tá com um público bem legal, um público bem engajado, que eu prefiro 1000 vezes do que se tiver um número bem maior, mas que não tenha uma atualização, não tenha um movimento. Então, você vai aprendendo, né, nesse decorrer, sabe? Então, fico mais ou menos nessa. Eu acho engraçado que tem algumas fotos que às vezes eu posso até brinco com o Lucas. Eu posto uma foto hoje e aconteceu bastante. Aqui de Campo Largo não aconteceu tanto, mas em Curitiba aconteceu mais. Postar uma coisa hoje e dá ali um movimento normal e tal. Daqui 5 dias esse conteúdo explode. Eu não faço ideia o porquê, eu não entendo, desisti de entender. Não, provavelmente deve ser algum portal, da mesma forma que o Descubra Campo Largo existe. Mas aí existe geralmente pra vem a Curitiba, marcação, né? mas às vezes não tem a marcação, não tem nada. E de repente ele surge do nada. Não sei se com o conteúdo do Descubra acontece isso às vezes também ou não. Olha, ali acontece mais com os vídeos, né? Com os Reels. Então, por exemplo, eu tenho um lá que esses dias estava com 20 mil visualizações. Que eu reuni umas fotos de uma galera, né? Inclusive do Bruno, pra variar. E aí foi subindo, foi subindo. Esses dias eu olhei, ele tava com quase 40, né? Então é meio assustador mesmo, né? Porque às vezes você pensa que o conteúdo já morreu, o tempo dele de vida útil lá já tá engavetado, mas ele vai movimentando. Aí eu não sei mesmo se às vezes é questão de a onda do momento, às vezes alguém compartilha, tem também isso a questão do compartilhamento, né? Às vezes alguém compartilha e vai uma pessoa que acaba influenciando outras a compartilhar e aí vai viralizando de volta, né? Vai resgatando aquele conteúdo. E você sente assim, hoje, estamos em julho de 2021, você sente algum... Tipo, já se descrever os perfis, assim, digamos, de público que você tem no Instagram, no Facebook e no TikTok, assim, por faixa etária? Você consegue delimitar alguma coisa, assim, de que tipo de público? Pô, esse aqui tem um público mais velho, mais jovem. Como é que você está sentindo isso, assim? Olha, hoje em dia, principalmente no Instagram, eu sinto que a maioria, assim, o mais presente é o público feminino ainda, né? Então, não lembro exatamente, mas eu acho que é uns 60, quase 70% do público é feminino. E a grande maioria tá ali nos seus de 18 a 34, assim, a grande maioria, assim, sabe? Não lembro exatamente a porcentagem, mas tá aí. No Facebook, eu confesso que eu só compartilho lá e vai indo, né? Porque é muita coisa, né? Mas, assim, a gente sente, né, que diferentes redes têm diferentes públicos e se você quer ter um trabalho bem feito naquela área, você precisa entender um pouquinho daquela plataforma, né? E algumas eu desisti, né? Porque É difícil. senão é muita coisa. É muita coisa, é muito diferente uma da outra, né? Sim. Eu vejo pela minha mãe, cara. A minha mãe é uma pessoa do Facebook, cara. Instagram, ela já tem mais dificuldade. Acho que talvez pela quantidade de informação. É que muda muito a mídia, né? Muda. Facebook você tem um textão, um negócio ali. Instagram é tipo... É foto, né? É foto e vídeo, não tem outra... Visual completamente, coisa rápida, consumo rápido, né? Sim, e eu lembro assim que quando eu fiz a conta no Instagram, por exemplo, eu achava um saco. Eu falava, pô, como assim? Só tem foto ali, não tem nada pra fazer? Porque na época era só foto, assim. Aí depois você vai se habituando com aquela rede. E hoje em dia eu gosto mais da rede social do Instagram do que qualquer outra, assim, sabe? Tem o LinkedIn também. Porque assim, daí você vai migrando, aí você fala, você se assusta. Aí quando você vê, tem umas 200 redes lá e contas criadas. E daqui a pouco seus dados estão vazando e você tá lá feliz. Então, o LinkedIn é um negócio que, cara, às vezes eu entro no meu LinkedIn tem 50 pedidos novos. Não é uma rede que eu costumo ver. Eu não conheço quase ninguém. Não, mas o caso é assim, você já teve alguma história de alguém que teve um sucesso no LinkedIn ali, ou alguma história de sucesso? Eu não, cara, zero. Assim, de retorno, assim, fui contratado pelo LinkedIn. Eu não conheço, não sei se você conhece alguma história assim. Então, acho que o LinkedIn, assim, né, vou soltar umas verdades, né? Eu acho que cada rede agora tá trazendo, assim, seus recortes, né? Sempre o melhor da vida, né? Então, o LinkedIn é até engraçado, que às vezes você entra lá e você fala, nossa, eu sou um péssimo profissional, porque todo mundo é perfeito, todo mundo tem um currículo gigantesco. Mas, de fato, acho que é uma rede, assim, muito boa, né? Para conexões profissionais, né? Eu, assim, não uso ele muito, né? Porque no momento não tenho tempo e tudo mais, mas eu já conheço, né? Pessoas que conseguiram vagas, pessoas que estão ali produzindo um conteúdo específico e lá a taxa de
de alcance é muito maior, né? Porque é uma rede que entrega orgânico muito, muito melhor, né? É que era o Facebook antigamente, né? Não, na o verdade. LinkedIn eu vejo como um Tinder do emprego, tá ligado? Na verdade. Sim. Tipo, parece que a pessoa só vai lá alimentar o LinkedIn na hora que tá apertando precisando. Tá o calo no precisando, pé, né? Não, cara? mas é exatamente, né? Que um dia sou eu lá, né? Você estava falando de fotos, eu achei interessante. Uma das coisas que eu achei mais legal que você fez foi a batalha de fotos. Tem interesse em fazer mais? Como é que foi isso aí? De onde surgiu essa... Então, a batalha de fotos foi até engraçado que foi um seguidor que ele deu uma ideia, né? E ele falou, por que você não faz, né? Principalmente que tinha muitas fotos assim voltado mais para trilha, montanha, alguns morros, né, que tem aqui na cidade. E aí eu comecei, fiz a primeira, né? Timidamente, mas já com movimento, né? Então foi mais de 40 inscritos, a pessoa só mandava a foto por DM lá, eu compartilhava e fui fazendo, né, as batalhas, né? Aí deu um movimento legal, as pessoas gostaram, pediram a próxima, aí eu fiz essa segunda, né? Na segunda também teve um movimento assim extraordinário. E daí eu fui atrás de uns patrocínios, né? Então já consegui umas empresas maiores, consegui uns prêmios assim bem legais, né? E também daí eu já fiz diferente, né? Eu fiz para as pessoas usarem a hashtag, né, e postarem a foto. Aí foram mais de 150, eu acho, fotos participantes. E aí foi indo, né? Mas eu tô pensando em fazer mais uma, agora bem mais organizada, né? E essa segunda, assim, eu acho que eu já tive um trabalho, assim, gigantesco, porque tudo que eu faço, às vezes eu exagero, né? Aí eu fiz o regulamento, fiz todo um histórico lá do que podia, o que não podia. Porque geralmente, às vezes, você faz uma ação assim, sempre tem aquele que questiona, né? Pô, mas por que não foi assim? Mas você não aceitou minha foto, tá? Então você tem que, às vezes, já prever algumas ações assim, para tentar evitar um problema depois, e enfim. Mas chegou a ter algum problema, assim, alguma coisa? Não. Não, é mais, às vezes, algumas reclamações, né? De por que minha foto não foi escolhida, ou, às vezes, questionamento, por que fulano ganhou se minha foto era mais bonita? Então, inclusive, tem o umas menino que questões ganhou, assim. fantástico o trabalho. Você chegou a conhecer ele Sim, pessoalmente? cheguei. Eu entreguei a caneca para ele, né? E fantástico, assim, ele até me contou que ele faz as fotos com o celular, assim, eu achei profissional pra caramba. Eu tô acompanhando o trabalho dele também. E acho que Campo Largo tem muitas pessoas que às vezes a gente acaba não conhecendo, assim, mas que tem que ter uma visibilidade. Pra essa tua própria... Eu não queria cortar, mas a gente, inclusive, podia convidar ele pra vir conversar com a gente. Sim, né? podemos convidar ele e, inclusive, na tua próxima batalha, você já pode anunciar que o ganhador pode ganhar, inclusive, vai ser convidado a vir conversar com a gente aqui no podcast. Né? Olha só, um prêmio fantástico, hein? Podemos com certeza. contar com isso já. Sim, com certeza ele vai gostar de vir aqui, né? E muitas outras pessoas também que a gente vai conseguir trazer uma visibilidade e contar um pouquinho do trabalho e E tudo o mais. nosso trabalho aqui, então, a gente bateu bastante a cabeça nisso e a gente, uma das nossas dúvidas era, mas a gente vai fazer conteúdo voltado para Campo Largo também, né? É difícil porque existe um público restrito aqui, né? São essa quantidade de pessoas e é isso, né? Agora, a gente bateu a cabeça e falou, não, a gente tem que começar em algum lugar e nada melhor do que favorecer o nosso comércio local, as nossas pessoas. Tem tanta história boa em Campo Largo, cara, tem tanta gente bacana aqui e que tem que ser registrada, assim, ficar para a posteridade mesmo, assim, né? Tem pessoas que a gente, inclusive nosso querido prefeito, né, que esteve aqui com a gente conversou tanto com ele, a gente tem um material dele muito bom agora também que vai ficar para a história, né? Então, todo esse registro audiovisual que a gente tem aqui é muito importante para o futuro, assim. É o tipo de coisa que na hora você não dá muita relevância, você acha que tá tudo bem porque as pessoas estão ali ainda, tá tudo certo, né? Mas às vezes daqui um pouco ele começa a ganhar relevância, né? Histórica, porque a história tem que ser contada por algum viés, E né? é tão bom quando você pega uma foto antiga, alguma coisa que você fala, nossa, mas isso aqui era assim. Seja né? para falar, nossa, olha como eu era feio, ou nossa, como eu melhorei, ou nossa, como eu era bonito e piorei, Sim. né? Quando eu cheguei aqui era tudo mato, né? Então a gente tem essas lembranças assim. E o Marcelo, eu trabalhei um tempo com ele, né? E ele, acho que vocês sabem, né? Que ele falava, né? Cada pessoa em Campo Largo a gente conhece pelo nome, né? Então, em outros lugares se conhece pelo RG, CPF, em Campo Largo é pelo nome e a gente tem um pouco dessa lembrança, assim, né? E Campo Largo, assim, por ser muito tradicionalista, às vezes
a gente foi quebrando algumas questões, assim, né? De ter um pouco, às vezes, de medo, de não, só quem tem um nome importante na cidade pode ter destaque, ou, às vezes, questão de desenvolver alguns profissionais. Então, eu vejo isso muito no Descubra, assim, sabe? Então, muitas pessoas que vieram de fora também, mas, ao mesmo tempo, comentam que são acolhidas aqui na cidade, né? Campo Largo parece que tá na distância perfeita de Curitiba, né? Ela não é próxima o suficiente para ser entre anulada, né? Então tem uma APA entre Campo Largo e Curitiba que não impossibilita que a cidade se funda e vire um aglomerado, mas isso faz com que a gente desenvolva um comércio saudável, a gente esteja perto de uma grande metrópole, então é um lugar privilegiado. É tipo você tá no planeta Terra, de todos os outros planetas que você tem um que é o sweet spot entre uma capital e uma cidade pequena para não ser engolido, não virar tipo uma cidade tipo suburbana, ou tipo Sim. um subúrbio, e cara, desenvolve uma história própria, é muito legal isso. Tipo, você vê, não, o cara é de Curitiba, mas é ali, pertinho ali, então é meio que assim, não, Campo Largo tem uma história, é uma coisa à parte, entretanto, em Curitiba você vai lá, todo mundo, os melhores trabalham lá, trabalham aqui, cara, é muito interessante como desenvolve bem, né, a cidade aqui. Sim, cada um, assim, que tem a oportunidade de ter uma Campo Largo para chamar de sua é privilegiado, né? Porque trânsito, toda aquela questão de ver um movimento que você não gostaria de ver é terrível, né? Então, a gente sente, né? Quando vai para Curitiba já dá essa quebra. E, ao mesmo tempo, é legal, assim, né? Porque se você quer fugir um pouquinho do que tem aqui, é só dar um pulinho ali e quando você vê, você já está vivendo uma nova cultura ali, tendo novas opções e volta. Então, é interessante pensar que a cidade também não tem mais aquele pensamento só de cidade dormitório, né? Sim. Uma cidade passageira, que tem muitas coisas para fazer, e tem muitas coisas que saem daqui para outros estados, e então a gente consegue entender essa valorização, né? Que é aquela história, né? Acho que todo mundo fala isso, né? Quando a gente vai viajar, a primeira coisa que a gente faz quando tá no hotel é virar o copo, virar lá a louça para ver de fato se é de Campo Largo, né? E eu já fiz isso várias vezes e sim, é de Campo Largo. Né? É verdade. E tem dessas coisas que chegaram no Descubra, assim, tem alguma que você fala, nossa, eu não fazia ideia que tinha isso em Campo Largo, assim. Ou um local, ou um comércio, alguma coisa que te surpreendeu, assim. Porque... Olha, tem várias coisas, assim, que às vezes eu me assusto de saber que tinha, mas assim, agora mais voltado em pequenos negócios que acabou surgindo recentemente, né? Mas deixa eu ver se eu lembro alguma coisa, assim, que me assustou Porque eu bastante. confesso que às vezes eu vejo no Descubra lá alguns lugares fantásticos, assim, ou cachoeira, ou até mesmo algum morro, alguma coisa que o pessoal vai acampar e, bom, eu sou piada de prédio, né, mas pelo menos eu podia saber da existência. Não, eu nem saber eu não sabia, e acho fantástico, esse trabalho é muito legal. Acredito que essas opções também deram um movimento danado, né? Esses dias eu estava conversando com um rapaz do meu trabalho, né? E ele mostrando que ele estava fazendo uma corrida, né? No Morro das Endoenças, né? Que se você cruzar ali, você chega ali perto do Ouro Fino e tudo mais. Fica um pouquinho entre Campo Magro e Campo Largo, né? E daí, assim, eu toda agitada. Falei, nossa, onde fica? Dele, Campo Largo. Deu, não acredito. Então, assim, acaba que, de fato, tem alguns lugares mais escondidos que a gente não conhece e não tem exatamente um destaque, né? Até mesmo a parte do interior. Eu tive o privilégio, esses tempos, de acompanhar um projeto lá. A gente foi para Flona lá, né? Então, eu conheci uma trilha específica de lá. E é engraçado você, às vezes, não ter esse conhecimento de que existe, de que, às vezes, é aberto à visitação ou que tem essas opções próximas da gente. Então, é bem interessante. Mas eu acredito que agora também, durante essa pandemia, parece que as pessoas estão se movimentando mais para fazer essas atividades, para escolher mais essa parte de turismo de isolamento. Olha, é uma oportunidade, hein, de fazer esse mapeamento aí de tudo isso que está aparecendo. Pense, você já tem um banco de dados de imagens de pessoas que seguem você e que postam e você republica e marcam você lá, entende? Daqui a pouco, você, com um pouco de esforço ali e alguma parceria que surge aí para gerenciar um site, um pequeno portal, você consegue mapear tudo isso já com foto das pessoas. Nossa, e incentivar que as pessoas mandem foto dos lugares. Pô, assim, é uma pequena coisa
e pode virar um projeto, assim, de uma importância ainda maior, né, para Campo Largo, porque Sim. a pessoa que procura lá turismo em Campo Largo, pô, um mapa, assim, um mapa onde estão os lugares, as coisas, com fotos das pessoas. Pô, isso ia ser bem interessante, né? Nossa, seria fantástico, né? Acho que hoje em dia, acho que todo mundo tem aquela vontade, né? De pegar um dia um aplicativo, né? E colocar o que tem aberto agora, algum lugar para ir, opções próximas, mapear os principais pontos de cada bairro, distrito. Com certeza, acho que é um sonho, assim, para conseguir ter palpável, assim, sabe? E a gente consegue perceber já que é possível, sim. E como vocês mesmos falaram, né? Acho que tem muitas opções e coisas que às vezes a gente nem conhece, né? Nossa, eu E lembro, você falando de coisas que a gente nem conhece, lembra daquele lugar que a gente foi almoçar lá em Três Córregos? Puta, uma comida fantástica, muito boa. E, assim, quem é aqui do centro não sabe, né? Acho que tem muita coisa escondida no com interior ainda. certeza, né? E eu não vejo a hora, assim, de poder voltar, assim, para essas experiências, né? Porque agora, impossível, né? Fazer algumas coisas e até mesmo questão de não incentivar também as pessoas a saírem muito. Mas tem muitas coisas a serem exploradas, tem muitos lugares, muitas pousadas, opções próximas e um pouco mais distantes, até mesmo para entender um pouco daquela realidade. Eu também tive eu falo privilégio, porque assim, tem coisas que a gente tem que ter o privilégio mesmo, que não é sempre que a gente tem a oportunidade de ir. Conheci um pessoal do interior, fui fazer uma sessão de fotos meio amadoras lá, mas consegui fazer esse trabalho lá. E é muito legal, assim, quando você consegue ver a cultura local mesmo, assim, com quem mora lá, ver a visão deles, mostrar os lugares que tem para ir, opções de cachoeira. Aí você fica, nossa, vislumbrado, assim, para que aquilo aconteça de volta, O né? que é esse lugar que você chegou a comentar, Flona? O que é que vocês foram visitar lá? Então, esse eu fui por meio do projeto da Miríade, né, da Agenda 21 do SENA, acho que vocês conhecem, não sei, o projeto da Priscila. E é um projeto bem bacana que tem com os jovens do interior. E lá eles estavam trabalhando com o turismo de base comunitária, né? E acabou que eu estava realizando um trabalho para eles e, como eu também produzo conteúdo para o Descubra, acabei fazendo as publicações, mostrando um pouquinho de lá, né? Então, e é bem legal que eles fizeram uma parte de uma trilha, né? Que é a Trilhas da Gralha Azul, dentro da Floresta Nacional do Assungui, né? Que é muito, muito bacana. E espero ter a oportunidade de voltar lá. Não sei se vocês conhecem, Não conheço. Não conheço. mas é bem bonito. Bem legal. É essa trilha que tem umas fotinhos ali no vídeo? Sim, acho que essa tem umas opções de foto ali. Muito bem. Muito Esse bem. é o Salto Boa Vista, né? Que fica em Bateias. Uhum. Tem várias opções ali próximas e um pouquinho mais longe, né? Porque para ir pro interior é uma Nossa, viagem. é uma pernada, né? Nossa, a gente deu a volta, na verdade, foi pra São Silvestre, Três Córregos, e daí foi voltando. Nossa, a gente levou o dia fazendo Sim, isso, aham. na verdade. É uma pernada, mano. É uma pernada. Uma vez eu fui para lá e voltei à tarde, assim, né? Próximo da noite. Nossa, foi uma viagem tenebrosa, assim, porque não tem nada de Não iluminação. tem referência, né? Onde é que você tá também. Sim, e foi bem interessante. E assim, o que mais te marca, assim, de Campo Largo, assim, que brilhou tanto, assim, no teu olho, a ponto de falar, putz, acho que Campo Largo merece uma atenção aqui que não tá tendo. Olha, acho que primeiro é um pouco lembrar, né, de onde eu morava, né, que tem um pouco mais com essa cidade que tem aquele arzinho de cidade interior, então tem animais, você consegue às vezes estar indo para um ponto de ônibus, você vê um cavalo passando ali, é normal, né? Aí você fala, poxa, eu tô em Campo Largo, né? Mas eu acredito que essa variedade que tem também de contato com a natureza, tem muito espaço ainda preservado, você conseguir respirar um ar puro, você conseguir fugir um pouquinho dessa loucura de uma cidade grande. Eu acho que para mim isso que é o que me prende bastante, que faz brilhar o olho, né? E muitas pessoas que eu converso também conseguem expressar isso também, né? Que tem essa vontade de conhecer ou de vir morar para cá, fazer essa troca para conseguir ter uma qualidade de vida melhor e estar em contato mais com a natureza, enfim. E tem bastante gente que chega através do Descubra, assim, pra ter esse tipo de conversa com você, assim, perguntar como é que é a cidade, como é que é essa coisa. Né? Já tive várias pessoas, geralmente pedem indicação de lugares para morar, os melhores bairros, ou até mesmo indicação de
de imobiliárias ou coisas para fazer compra, aluguel. Também pessoas que são de outros estados e perguntam como é morar aqui. E com certeza vou ter que explorar um pouquinho mais essa área para conseguir entregar um conteúdo que consiga transmitir tudo isso para essas pessoas. E qual que é, assim, eu sempre pergunto quando as pessoas vêm com... A maioria que tem esse espírito empreendedor, mesmo que nem você falou, agora que vocês estão vendendo uma canequinha, alguma coisa, mas você tem um próximo passo? Qual que é o próximo upgrade do Descubra? Tem alguma coisa em vista já ou não? Olha, eu acho que o próximo vai ser o site mesmo, né? Que eu tô conseguindo ter essa necessidade mesmo, né? Tem pessoas que ainda falam, poxa, por que ter um site se você tem uma rede social um pouco mais encorpada, tá com movimento ali? Mas eu acredito bastante agora ainda com essa questão de você ter um terreno seu, né? Que você consegue explorar, fazer o que você quiser ali. E com certeza ter um canal de busca, né? Fora de uma rede social, para que as pessoas encontrem e consigam encontrar principalmente esses materiais que elas precisam. Enfim, eu acho que é um ponto legal. E o que eu quero fazer bastante agora é criar uma lojinha mesmo do Descubra, com produtos mais voltados para souvenirs, uma linha assim, que acredito que é interessante ter, principalmente quando tem evento, alguma coisa assim. E não lembro exato se tem na cidade, mas... Eu não me recordo. Acho Quase toda cidade que a gente vai, que tem um pouco de apelo. gift shop, sim. Sempre tem alguma coisa, Sim. né? Uma camiseta, um isso. negocinho, né? Mas Campo Largo, o pessoal que vem pra cá compra... Vem comprar louça e leva, né? Sim. Exatamente. Aí esse é um dos próximos passos, né? Acho que agora achar os parceiros certos também, né? Para conseguir ter esse movimento, né? Conseguir facilitar isso. E como jornalista, você faz o acompanhamento dos grandes eventos, assim, de Campo Largo? Você tem esse apelo também? Você acha que isso acontece? Ou pretende que isso aconteça? Olha, eu Por acho exemplo, que... uma eu semana acho que italiana, digamos, uma coisa É assim. um passo, porque infelizmente, quando eu comecei a movimentar mais o projeto, veio a pandemia, né? Então, muita coisa não consegui estar presente porque não teve mesmo, né? Mas é um passo importante, eu acredito, né? Parte de eventos, a gente espera, né? Com a retomada que aconteça muitas coisas, que voltem os eventos principais da cidade, né? E com certeza o Descubra quer sim estar presente lá, então chamem a gente. Tá certo. Ótimo. Campo Largo tem muita coisa boa, né? Tem vários projetos de incentivo aqui que rodam, que às vezes são aulas de karatê no ICMEIs, tem aula de pintura de artes plásticas, até com o Toto, às vezes a gente tem fiz registro de vários projetos dele também. O TTA, às vezes tem da Parabolé, né? Que eles fazem Capoeira, TTA... tem muito projeto legal, né? Isso daí também, antes de eu começar a fazer material para esse tipo de projeto, eu desconhecia realmente isso, né? E talvez valha a pena mesmo fazer um apanhado geral do que está acontecendo, porque às vezes você não tem ideia do tanto de ações culturais que estão acontecendo nos bairros, na tentativa às vezes de tirar a criança da rua, da ociosidade, a proporcionar uma atividade física, uma atividade artística, né? Que não é comum a grade curricular, né? Sim. Então, isso daí também é uma coisa que vou te dar uma dica de se dar uma explorada nisso aí, tentar ver se até incentivar, né? Às vezes através de algum post, pô, você faz... Agora também tá difícil, né? Tá difícil, mas tem alguns projetos, lembra que a gente foi conhecer um projeto bem legal, que é de capoeira do professor Chumbinho, né? Putz, nos recebeu super bem e tal, e é um projeto muito legal. Eles todos com mascarinha fazendo, tranquilo, assim. Muito legal. E talvez fosse de tentar também usar o teu portal para resgatar essas ações que estão rolando, né? Porque às vezes passam desapercebido, né? É aquilo que vai. Às vezes o pessoal pensa que o Campo Largo é só o centrinho, né? Mas tipo, Não, os bairros vai têm muito uma coisa além, muito... né? E é interessante pensar, né, que existem outras realidades, existem muitas coisas acontecendo ao redor, né? Principalmente nos distritos, ou nos bairros mais afastados. Então, eu conheço alguns projetos, sei que agora, infelizmente, não estão atuando mais, né, estão parados. Outros até mesmo por falta de recursos, mas com certeza é interessante a gente voltar os olhos para isso, começar a entender, ver também o que a gente pode ajudar, às vezes... Pode ser que são coisas que estão ao nosso alcance. E se a gente ainda não contribui para frente, quando tiver
uma possibilidade, se cada um, às vezes, investisse em algo, às vezes tempo, trabalho voluntário. Eu já fiz bastante trabalho voluntário aqui em Campo Largo também, num projeto que ainda atua aqui, né? Agora de uma forma um pouquinho diferente, mas é muito legal pensar nisso. Bacana. Muito bem. Isso aí. Muito bem. É isso aí, né? Acho que a gente teve um bom papo aqui, deu pra ter um bom panorama de como funciona o Descubra Campo Largo, né? Isso Assim, aí, tipo, muita coisa. Não, além de conhecer, eu queria parabenizar, porque é uma ideia fantástica. Desde o começo que eu acompanho ali, gosto de contribuir sempre que posso ali também. Acho que é E com certeza tem muita coisa ainda para acontecer, né? A gente faz o pouco que a gente consegue, com a estrutura que a gente consegue, com as pessoas que disponibilizam tempo, mas também às vezes disponibilizam incentivam, acabam dando opinião, acabam mostrando opções novas e o trabalho é isso. Acho que tudo na vida a gente vai construindo aos poucos, vai mudando, vai ajustando, vai melhorando e quando vê tá indo, né? Quando vê, cresceu e você fala, poxa, meu filho tá aí, tá grande pro mundo. E é isso aí que dá aquele brilho nos olhos, né? Dá legal. aquela animação. E quem quer contribuir de alguma maneira mais comercial com vocês, fazer alguma parceria, alguma coisa, qual que é o caminho? Vocês estão fazendo esse tipo de coisa ainda ou não? Como é que tá? Estamos, hoje em dia a gente oferece um serviço mesmo, né? Então eu falo que basicamente não é só uma divulgação. Hoje em dia eu consigo ter um filtro também de quais negócios eu posso divulgar, que tipo de pessoas também vão ter um match assim com os seguidores e a gente oferece um serviço mesmo, né? Então, tanto de divulgação, de visita ao local, quanto também de recebidos, né? Que a gente recebe alguns materiais, recebe produtos e também questão de conteúdo, né? Agora eu quero ir um pouco mais para essa linha, né? Às vezes fazer um conteúdo específico para aquela empresa, fazer um conteúdo específico para aquele negócio, para atender a necessidade. Então é isso aí, ó, pessoal que quiser fazer uma parceria com o Descubra, vão porque acho que hoje vocês são referência de influência digital aí no mercado Campo Largo, com certeza, porque a gente Com acompanha certeza, diariamente. e tem um movimento bem legal, acho que um alcance orgânico e para frente muitas ações estão para acontecer ainda. Beleza. Isso aí. Muito obrigado, então, Simone. Valeu mesmo. Eu que agradeço o parceria. convite, né? Uma honra, né? prazer. Profissionais Vamos aí. assim. Aqui dá ficou, nada. essa mesa ficou grande, cara. E desejo todo sucesso e que o Descubra também puder contribuir. Estamos aí, né? Para fazer essa troca. Beleza, então. Perfeito. Muito obrigado. Isso aí, Valeu, gente. galera. Valeu. Viu se tava gravando? Tava gravando. Tá. Hoje tava.